Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, mais uma segunda-feira do mês de fevereiro. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa amiga palestrante chegou esbaforida, ficou presa numa blitz. Para nós nos prepararmos para ouvir o estudo de hoje, a nossa irmã Eliana vai ler o texto de abertura, Lugar Depois da Morte. Boa tarde. Lugar Depois da Morte. Livro Justiça Divina, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Muitas vezes perguntas na terra: para onde seguirás quando a morte venha a surgir? Anseias, de certo, a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Textinho esse, legal, né? Para a gente refletir. E agora vamos ouvir o estudo pela nossa irmã Luciana Rocha. O terceiro capítulo, capítulo 3, item 3 a 5. Característica dos diferentes mundos. Boa tarde. Desculpe o atraso. Vamos lá. Boa tarde, gente. Que bom que a gente está aqui hoje
para entender um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse momento de transição que a gente está passando. E a gente vai falar hoje do capítulo 3 do Evangelho, que são há muitas moradas na casa do Pai. Os itens, quais eu vou falar, são 3 a 5, que são as características diferentes dos mundos habitados. E aí a gente pensa, né? Será que só aqui a gente tem vida inteligente? Somente nesse planeta? Uma pergunta que a gente precisa se fazer. E os espíritos dizem para a gente, aliás, eu vou falar até exatamente o que os espíritos dizem, porque o Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, lá na Pluralidade dos Mundos, no capítulo 2. Ele pergunta assim, na questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos superiores nos respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. E aí Kardec faz um comentário onde ele fala, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. E aí, falando sobre isso, a gente vai verificar, se a gente for buscar na internet, ou se a gente for ver algumas leituras científicas, que a NASA descobriu 5 novos planetas. Planetas jovens, e tem um que está a 40 anos-luz da Terra, e é muito parecido e é muito próximo. Então, nesse momento de transição, a gente pensa como é bom a gente ter essas informações da ciência para que a gente possa, junto com Jesus, compreender o que é realmente esse momento de provas e expiações, em que o planeta Terra passa de provas e expiações para a regeneração. O planeta Terra também, o planeta está em transformação. Não só os seres que aqui estão, mas os planetas. E é essa categoria desses planetas que a gente vai falar na tarde de hoje. Tá? E aí, o Kardec fala para a gente assim, lá no item 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que, estes últimos, ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente, e outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, a primeira coisa que ele diz para a gente é que, em relação à Terra, nós temos planetas que são melhores e tem planetas que ainda são inferiores à Terra. Tá? E aí ele vai continuar falando assim, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reina soberana as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a vida moral vai se desenvolvendo, a gente vai ficando mais humano, a gente vai pensando mais no outro, a gente vai desenvolvendo mais as nossas virtudes. Ele fala que diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então ele fala para a gente que vai ter um momento que a gente vai ficar tão sublimado que a gente não vai ter mais essa matéria densa. A nossa matéria vai sublimando, o nosso corpo físico ele vai sublimando
à medida em que a gente vai ficando mais evoluído, a que a gente vai ficando mais moralmente ativo, vamos dizer assim. Quando a gente começa a se transformar e aumenta essa transformação dentro de nós, a gente vai habitar em mundos que serão de acordo com aquele tipo de corpo que a gente estará. E esse corpo vai ser refletido, vai ser moldado devido ao que, como nós estejamos moralmente. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Mas o que isso quer dizer? Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? A gente tem de tudo nesse mundo. Tudo que você pensar existe nesse mundo. Temos coisas boas e coisas ruins. Estamos tendo a oportunidade de optar por coisas melhores para que a gente possa ou se manter num mundo como o nosso ou ir para um mundo melhor que o nosso. Mas também podemos escolher, porque temos livre-arbítrio e Deus não impede as nossas escolhas, Ele permite que nós façamos qualquer tipo de escolha. Também podemos ir para mundos que estão começando a receber indivíduos que não estarão mais harmonizados, sintonizados com que o planeta Terra irá se transformar. Porque o planeta ele vai evoluir, como a gente já viu aqui. Então, a gente vai lembrar da criação do planeta, a gente vai ver que o planeta houve uma explosão, houve um sol, e dessa explosão, essa poeira formou o nosso planeta, e o nosso planeta passou por várias transformações, atraiu um planeta jovem, esse planeta se misturou ao nosso, se transformando no nosso satélite, que é a Lua, e a partir daí foram vários tipos de evoluções materiais que o nosso planeta teve, né, geologicamente falando, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para comportar seres, né? A gente teve lá os dinossauros, tivemos os primeiros homens primitivos, e a partir daí vai evoluindo materialmente. Os corpos foram evoluindo materialmente. Nós vamos lembrar do homem lá, das cavernas, vamos ver que era bem diferente do que somos hoje. Eram braços longos, crânio maior, muitos pelos. E hoje isso tudo, conforme foi passando o tempo, a evolução foi tornando os nossos corpos como eles são hoje, a nossa mente como eles são hoje, porque tudo vai se transformando, tudo evolui. Então, tanto materialmente como corpo físico, né, como também espiritualmente, nós vamos evoluir. E aí o Kardec continua aqui para a gente falando desses mundos. E nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Então não adianta a gente ter um mundo evoluído se nós não estamos evoluídas como esse mundo, né? Como é que a gente entende isso? Um mundo em que a maioria das pessoas, um mundo em que só tem pessoas que pensam bem, nós ainda pensamos o mal. Então, nós não vamos estar num mundo exclusivamente das pessoas que só pensam no bem, porque nós iríamos até desarmonizar esse mundo, né? Como aconteceu anteriormente. A gente teve os exilados, né, que vieram para cá, para a Terra, quando a Terra era primitiva, para ajudá-la a crescer, ajudá-la a evoluir. Então, nós tínhamos os primitivos da Terra e tínhamos aqueles que vieram exilados de outro local para nos auxiliar a crescer, para fazer com que nós viéssemos evoluindo até o que a Terra é hoje. E hoje a Terra vai passar por um novo momento. E nesse momento a gente vai precisar escolher se a gente quer a violência, se a gente quer a maledicência,
Se a gente quer o mal ou se a gente já quer realizar coisas boas na nossa vida. Porque o mundo que nós estamos hoje nos permite essa escolha. Nós temos N situações que nós podemos escolher. Eu posso agredir ou posso fazer algo de bom pelo outro. E nessas escolhas que eu vou fazendo, ao me conhecer melhor, eu vou me transformando. Porque as pessoas que hoje estão aqui, que acreditam que o mal, que acreditam que a violência resolve, acredita que é o certo, essas pessoas não podem habitar um mundo em que nós já estamos pensando em realizar o bem, em não oferecer a nossa outra face ao seguir os caminhos de Jesus. Porque Jesus é amor. Jesus não fala para a gente reagir de maneira agressiva em momento nenhum. E aí, se nós hoje estamos aqui, é porque nós temos Ele como o nosso modelo, o nosso guia. Ele não é um modelo estático. Ele veio, encarnou conosco, nos mostrou como deveríamos fazer, se foi retornando à casa do Pai, e disse que ficaria conosco, porque nenhum de nós irá se perder. Então, o que é interessante nisso? Quando a gente pensa que espíritos que estão encarnando aqui, que ainda se alimentam, ainda estão obstinados no mal, eles, quando desencarnarem, não regressarão, a gente pode pensar que é uma questão de castigo. Mas não é uma questão de castigo, é uma questão de vibração. Eu vou estar onde o meu coração vai estar. Se eu acredito no bem, eu estou num lugar, num mundo, onde nós estamos ainda com as nossas dificuldades, com o nosso orgulho, com a nossa falta de paciência, acreditando no bem. Mas se eu estou acreditando no mal, se eu acho que o mal é a solução, eu já vou para um outro planeta que está sendo preparado com todo o suporte para que eu possa auxiliar aqueles que estão lá que também acreditam no mal, acreditam ainda na violência. E isso é misericórdia divina, porque nós vamos, com todo o conhecimento que nós temos aqui, nós temos a internet, nós temos a luz elétrica, nós temos o fogo, nós temos as televisões, temos toda uma tecnologia, e vamos chegar num local em que a gente não vai ter essa tecnologia, mas é o local onde estará as vibrações do nosso coração. Então, se meu coração está vibrando ainda na violência, eu vou para um local onde há a violência. Porque entre os violentos é que eu vou conseguir aprender a ser uma pessoa pacífica. Porque eu preciso sentir que aquilo não é bom para mim. Entre os iguais, eu bato aqui, ele me bate, eu bato ali, ele me bate, eu bato ali, ele me bate. Vai ter um momento que eu vou falar, não quero mais isso. E aí eu vou mudar a minha forma de caminhar. E nessa mudança de forma de caminhar, os que também não estiverem satisfeitos vão me acompanhar. E mesmo em um mundo em que se acredite na violência, nós teremos os picos de amor, como nós temos no nosso próprio mundo de provas e expiações. A importância desse momento é a ação. Não tem como a gente só ficar em cima do muro. Porque diz aí a historieta que quem está em cima do muro já escolheu o lado. Então, quem não está fazendo bem, já está praticando mal. Eu não fiz, mas também não fez o bem. Como é que vamos ficar? Né? Injusto uma pessoa que está fazendo bem, que está trabalhando, que está ajudando, estar no mesmo local em que você, que está fomentando ainda o mal.
Então, não é uma questão de castigo, é uma questão de vibração. A pessoa ela é atraída para aquele local. Ela é atraída para aquele tipo de vibração porque ela ainda tem aquilo dentro dela. Não é o que Jesus fala, né? Que a gente é o que tem no nosso coração? É isso. Mas o que Kardec nos chama a atenção? A mudança. Esse momento é um momento de muita violência. É um momento de muita dor. Todo dia que se liga uma televisão, que se ouve um rádio, a gente tem informações sobre violência, sobre dores, pessoas que desencarnaram, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram roubadas, enganadas. É o mundo que está aí. Mas eu não preciso fazer parte desse lado desse mundo que está aí, porque também nós temos as pessoas que estão fazendo bem, que estão colaborando para auxiliar, as que estão sendo pessoas que estão se superando de alguma forma. Temos exemplos de pessoas que nasceram em situações muito difíceis e que hoje conseguiram dar a volta por cima, pessoas que perderam membros e que caminham, pessoas que estão com filhos com grandes deficiências e estão com fé em Deus trabalhando. Existem os grandes cientistas que estão fazendo coisas boas para o mundo, estão descobrindo coisas para deixar nossa vida melhor. Então a gente pode escolher. Essa é a vantagem de nós estarmos nesse mundo. Porque essa encarnação é uma encarnação importante para que a gente vá perceber qual é o lado que a gente vai estar. O que é bom para nós? E aí a gente às vezes vai pensar, né? Poxa, então se eu ainda falo mal dos outros, se eu ainda tenho raiva, se eu ainda tenho rancor, eu não vou ficar no mundo, né? Não. Se você estiver se esforçando para sair disso, se eu estiver me esforçando para sair disso, eu já vou estar no lucro. Tem uma historinha que o Haroldo Dias conta, que é bem interessante. O Haroldo Dias é uma pessoa que ele estuda muito o Evangelho no grego, e ele é espírita, e ele faz algumas palestras interessantes e nos ajuda a esclarecer, né, o que Jesus nos traz. E aí ele fala que ele teve com a irmã, uma das irmãs de Chico, e ela disse que ela era muito comentarista da vida alheia, vamos dizer assim. Ela gostava de comentar sobre a vida dos outros. Isso aqui, aquilo ali, aquela coisa. E aí o Chico falou para ela, minha irmã, assim não pode. Quando você estiver com vontade de falar dos outros, você bota a água na boca. E ela fez. Primeiro esforço que ela fez. Realmente, eu posso machucar dessa forma, vou fazer. Aí, fez, mas não deu certo. E aí o Chico falou para ela, minha irmã, estou vendo que a água não está dando certo, não. Vamos fazer o seguinte, vamos ter que ter uma outra tática. E aí ela pensou, né? E ela teve uma ideia. Quando a pessoa chegava na casa dela, e foi por isso que o Haroldo perguntou para ela do que se tratava, tinha, não sei dizer se era uma faixa ou alguma coisa escrita na parede, quando a pessoa entrava na casa dela. E estava escrito assim, não me fale de ninguém. É uma forma dela não comentar. E aí foi uma forma que ela conseguiu reduzir a questão lá do falar mal dos outros. Por que eu estou contando isso? Porque é o esforço, gente. É o esforço que vai fazer a diferença nessa hora. Ninguém é santo. Ninguém vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas o esforço que nós empregamos para fazer o melhor é que vai fazer a diferença. É que vai fazer com que nós estejamos com vontade de ser melhores. Eu vou brigar aqui, vou falar, poxa, não devia ter feito isso. Vou me atentar, porque da outra vez eu já vou fazer de uma outra forma. Isso garante com que nós permaneçamos em um mundo
que vai se transformando aos poucos, vai fazendo a transição para a regeneração, que é o que o Kardec fala aqui para a gente. Em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomado por base os matizes mais salientes no momento, os característicos, assim dizendo. Kardec resolveu dividi-los de um modo geral como mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, que é o nosso, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem forças, repousando das fadigas da luta. Esse mundo de regeneração é aquele mundo em que a gente vai estar todo cansadinho ali, se recuperando, né? Todo troncho. Ai, como é que você está? Eu estou bem, agora eu estou bem, mas eu estou aí na luta, tentando me renovar, me renovando aos poucos, com a ajuda de Deus, que é esse mundo. Nesse mundo de regeneração, a gente vai ter encarnações mais suaves, porque essas encarnações são para que nós possamos nos preparar para as coisas que ainda temos que expiar. Tá? Porque não é um mundo em que todo mundo já expiou, não. A gente ainda tem as nossas questões para expiar. Porém, como nós estamos pensando em ser melhores, estamos nos esforçando para ser melhores, a gente tem um mundo de regeneração que faz com que a gente dê aquela descansa, aquela pausadinha, a gente vai descansar um pouquinho, aí vai numa encarnaçãozinha, estuda bastante, pratica o bem, aí volta, se fortalece, e por aí vai. Até chegar aos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Aí no mundo ditoso, a gente vai ter um bem maior. Aí a gente vai ter um mundo, né, gente, em que a gente vai deixar as nossas crianças aí brincando, sem medo de alguém relevá-las. A gente vai ter um mundo em que a gente vai estar com portas abertas, em que a gente vai poder conversar com o outro sinceramente, vai se desculpar, vai querer ajudar. Esses são os mundos ditosos, que o bem sobrepuja o mal. E eu já fico assim, né, pensando, poxa, isso é ótimo, né, viver num mundo desse. E a gente tem aí os celestes ou divinos, onde exclusivamente reina o bem, né? E aqui ele fala que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. E é o que a gente vê mesmo, essas misérias. Mas isso tem um tempo para terminar. E esse tempo vai depender da gente. O Divaldo diz que os espíritos contam que vai piorar um pouco antes de melhorar. Mas que temos que ter a fé em Deus e perseverar no bem. Vai. O Divaldo diz isso para a gente, né? Que o Divaldo fez essa pergunta para os espíritos e eles responderam, não, ainda vai piorar muito. Por quê? Porque todos os espíritos que estão lá, nas áreas mais inferiores da Terra, a gente chama de umbral, eles estão reencarnando os umbraus, os umbraus. Esse local ele está ficando vazio. Então, todos eles estão vindo encarnar. E a gente vê isso quando a gente vê certas atrocidades, umas coisas assim exageradas, né? Situações em que a pessoa agride a outra porque a outra sujou algum lugar, ou porque humilha a outra por causa da cor da pele, ou porque faz, ou aqueles ainda que não conseguem lidar e acabam tirando a própria vida. Esse é um sinal de que os tempos são chegados. Crianças se mutilando, tirando suas vidas, jovens, que têm tudo aparentemente, materialmente falando, mas que acabam resvalando numa dor intensa e acabam tirando a sua própria vida. Jovens que são arrastados, embora a gente saiba que nenhum arrastamento é irresistível,
mas arrastar um jovem ao campo do mal, muitas vezes, se esse jovem não tem uma família, não tem um cabedal, não tem um suporte, ele acaba indo. Violência que nós mesmos fazemos dentro das nossas casas, ao gritar, ao agredir de maneira exagerada, pessoas que não aceitam fins de relacionamentos e interrompem a encarnação das outras, como se fôssemos produtos uns dos outros. Esses sinais é para que a gente possa tomar horror ao mal. Não nos cabe dizer o porquê, o motivo, porque cada um é um mundo, é um universo. Cada ser humano tem o seu entendimento, tem as suas experiências. Porém, a gente observando, a gente pode ter a certeza que não é esse mundo que a gente quer para a gente. E que a gente pode sim fazer alguma coisa para melhorar. Às vezes a pessoa fala assim, o que eu vou fazer, né, diante do mundo, do jeito que está? Eu não posso fazer nada, eu posso fazer a minha parte. A minha parte já vai auxiliar, já vai ajudar. A minha parte é olhar o outro de uma forma mais amorosa. É me esforçar para não revidar a violência. É perdoar, é trabalhar, mostrar para as pessoas que estão sob as nossas responsabilidades, que não é importante o ter, e sim o ser. É dar o carinho necessário. É se cuidar também, porque às vezes cuidar de alguém nos deixa esgotados, a gente precisa nos cuidar também. A gente precisa procurar formas de que nós possamos nos fortalecer. E o trabalho no bem, o estudo da doutrina, ou qualquer religião que tenha o Cristo verdadeiramente como aquele que é seguido, a gente não vai seguir pastor, a gente não vai seguir padre, a gente não vai seguir dirigente espírita, a gente vai seguir a Jesus. E aonde há o amor, Jesus lá está. E é esse o nosso guia e o nosso modelo. O perfeito. Aquele que vai sempre estar vibrando ao nosso lado, nos fortalecendo a cada momento da nossa vida. Então, qual é a nossa parte nisso tudo? Por que a gente está falando sobre evolução do mundo? Porque a evolução do mundo é a nossa evolução também. A gente precisa perceber isso com mais clareza. Nós não estamos aqui a passeio, visto que todo mundo aqui tem uma dor. Todo mundo já passou ou está passando por alguma dificuldade. Então é aprender com essa dificuldade. Não adianta se rebelar, eu não quero, eu não aceito. E aí? Vamos ver uma forma de aceitar. Vamos ver uma forma de mudar. O aceitar, quando eu falo aqui, não é um aceitar, sentar e falar, meu Deus, é assim mesmo. A resignação, ela é ativa. A resignação é quando você aceita uma situação que você não pode mudar. Mas você vai fazendo coisas para melhorar a sua situação. Dentro do que pode ser permitido. Porque eu, às vezes, acho que sou Deus ou que Deus está muito lento, está muito mole, e aí eu vou resolver do meu jeito. Não vou resolver se eu não tiver que resolver. Se for algo que eu preciso fazer, eu vou ter todo o apoio. As coisas vão se harmonizando. Mas se for a Deus, aceitemos, mas continuemos no caminho do bem, fazendo o melhor que a gente possa fazer. Eu não posso mudar o outro, mas posso mudar a mim mesmo. Essa é a proposta da doutrina, essa é a proposta de Jesus. Seja em qualquer religião que você estiver, a proposta de Jesus é uma proposta de mudança e autonomia. Eu preciso ser melhor, porque Ele vai estar sempre conosco se a gente optar por ser melhor. E aí, finalizando aqui, a gente vai falar do item 5,
que são, em que Kardec nos diz: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Então, a gente, quanto espírita, a gente sabe que a nossa finalidade é ser perfeito. Mas não é no planeta Terra que a gente vai conseguir ser perfeito. Nós vamos passar por vários orbes, por isso há muitas moradas na casa do Pai. Isso é uma das verdades que Jesus traz para a gente. Há muitas moradas na casa do Pai. Nós temos muitos locais que serão próprios para que a gente possa evoluir. E aí a gente só vai conseguir isso se a gente for começando hoje. Todas as etapas do planeta Terra, nós vamos passar para ir para um planeta melhor. O planeta Terra, ele também vai se tornar melhor. Mas se eu ficar melhor do que o planeta Terra, do que a destinação do planeta Terra, eu já vou para um campo maior, mais elevado. Então, a gente precisa realmente perceber o que a gente está fazendo. Sem se julgar, sem dor, sem, ai meu Deus, eu fiz isso, o que eu fiz está feito. O que eu vou fazer a partir de agora é o que é importante. O que eu vou fazer com isso que eu recebi é o que é importante. E aí ele continua. Quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante. Até que cheguem ao estado de puros espíritos. Aquele espírito puro que não tem, é o mais desmaterializado, e que a matéria é muito sutil, que nem parece que tem matéria. Até nos diz lá no Livro dos Espíritos. E aí ele continua. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada. Ou seja, às vezes eu estou aqui no mundo de provas de regeneração, mas eu já tenho condição de ir para um mundo melhor, para o mundo lá celeste. Aí, se eu tiver condições, eu já vou. E aí ele fala aqui, como é castigo, a gente vai entender que na doutrina espírita Deus não castiga ninguém. É resultado de ações, vibração, tá? Pelo que eu sou por dentro, pelo que eu desenvolvi. E aí ele fala, é-lhes uma recompensa ascenderia ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para um outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, a gente está falando aqui de pessoas que se obstinam no mal. Essas pessoas, elas vão para um mundo em que outras pessoas também se obstinam no mal, e entre eles vão ter as suas lutas e vão desenvolver, né? De uma forma em que vai olhar aquilo de uma maneira tão ruim que não vai querer mais aquilo e que vai ascender, vai começar a fazer coisas boas, vai mudar a sua conduta. Mas isso cada um. A gente precisa de uma técnica própria para a gente poder começar a dar esses passos. Lembra lá da irmã do Chico, que botou uma plaquinha lá? Não me fale mal de ninguém. Se eu sou fofoqueira, não vou correr para fazer fofoca de ninguém. Se a pessoa fizer fofoca para mim, eu falo, fala não, porque eu já gosto de falar, aí não vem não, que eu sou fofoqueira, não estou querendo mais ser fofoqueira, não. Aí e vai vir fofoca. Gente, quando a gente opta por não fazer uma coisa, aí é que o negócio aparece. E é cada coisa linda, assim, aquela coisa de, você está com a razão, você pode falar que você está com a razão. Não, você só está falando porque você está certo. É tudo isso. E aí eu caio que nem um pato. Por quê? Porque eu ainda estou lá acariciando aquela vontadezinha, né? E aí, para a gente finalizar, eu vou lembrar de um texto
que também o Haroldo traz, que é sobre um espírita que fala, chega numa palestra, chega num estudo, e quem está fazendo a palestra é o doutor Bezerra, imagina. Aí o doutor Bezerra está fazendo a palestra do bom espírita e tal, né? E ele chega, e no final da palestra ele fica muito incomodado, né? E ele fala para o doutor Bezerra, olha, eu não tenho condições de ser espírita, porque eu não sou isso, eu sou fofoqueira, eu falo mal dos outros, eu tenho raiva, eu demoro a perdoar, eu não perdoo às vezes, né? E aí o doutor Bezerra fala para ele, eu também. Aí ele fica com aquela cara, né? Tipo, como assim eu também? Doutor Bezerra fofoqueiro, imagina. Sem condição, né? E aí ele fala assim, meu filho, eu tenho todas essas coisas dentro de mim. Só que antes eu corri em direção delas. Agora eu corro contra. É o que a gente precisa fazer. É sair, correr, se afastar daquelas coisas, não no sentido de se sentir melhor do que os outros, não, mas no sentido de analisar e ver que não é aquilo que eu quero mais para mim. Não vou pegar um bando de coisas e fazer, a partir de hoje eu vou perdoar, não vou ser fofoqueira, não. Eu pego uma coisa, me esforço para não fazer aquilo ali. Ou, se a pessoa tiver condições, ela pode escolher 3 coisas e fazer. Cada um tem a sua receita. No momento em que você decidir, no momento em que eu decido, Deus, os amigos espirituais estão ali para me ajudar a permanecer, a perseverar. Não é fácil, mas é possível, senão Jesus não diria que é possível e que nós seremos que nem Ele em algum momento. Após expiarmos, após aprendermos, após desenvolver as nossas virtudes. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus possa nos fortalecer para que a gente corra daquelas coisas, daqueles, como é que a gente fala, daquelas tentações, né, que o Chico falava isso, né? Tentação é aquele cachorro enorme que está correndo atrás de você e você está doido para ele te morder. Porque a tentação é da gente, né, gente? Não é do outro. Então, que a gente possa se fortalecer para sair dessas tentações. Quando vê aquele cachorro bonito, preto, lindo, a gente se afasta, pede a Deus ajuda. E junte-se a outros grupos e trabalhe no bem, porque isso também vai ajudando muito. Quando a gente está ajudando o outro, seja como for, a gente está modificando o nosso interior. E isso é o que eles pedem para a gente. E eles falam que nós podemos fazer se tivermos firme a nossa vontade. A gente sempre lê a frase de Kardec, né? Falando que o espírito é reconhecido pelo esforço em ter as suas boas ações, em realizar as boas ações. E a gente sempre para por aí. Mas na continuação dessa citação está lá escrito, e conseguem se tem firme a vontade. Que Jesus fortaleça a nossa vontade, que nós possamos estar pensando, analisando, vivenciando esse momento como um momento nosso de melhoria, para que nós possamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, se a gente não acredita que vai voltar, mas que a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, e ensinar aos nossos filhos a respeitar o ser humano. Isso é imprescindível. Saber quem eu sou, respeitar o próximo e amar o próximo. A gente não pode amar que nem Jesus. Eu não posso ainda. Mas eu oro e respeito, como eu desejo que façam por mim. E é isso que eu desejo para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, permaneça com cada um de nós agora e sempre. Graças a Deus.